Alguém tem algo a falar aí? Eu dizia aos senhores ainda há pouco que nesse sistema de evitar esse tipo de fraude processual, esse tipo de... Não seria nem fraude processual, que não houve fraude no processo, né? De conluio, também no conluio porque não teve outra parte, mas litigância de má-fé. Então, de evitar esses erros e equívocos, o juiz ele tem uma postura ativa. Não é que ele precisa ter. Ele pode ter uma conduta ativa, que são chamados poderes instrutórios do juiz. O juiz tem a possibilidade de requerer de ofício a produção de prova. Isso passa em torno daquela distinção, não sei se eu falei com os senhores, acho que não, talvez não. O processo cooperativo se situa entre o processo inquisitorial e o processo adversarial. Temos um tipo de processo, um modelo idealizado de processo, em que todo o poder está na mão das partes, poderes de instrução, né, de condução do processo. Se vocês forem olhar o processo norte-americano, nessas séries da Netflix que envolvem o mundo jurídico, How to Get Away from Murder, Suits e diversas outras, que essas são as mais famosas, os senhores verão que o juiz aparece pouco nas séries. E é assim que é. Eu não vou lembrar, Harvey, né? Sei lá. O Mike Ross, o Harvey, esqueci, Spector lá, os advogados. Harvey Spector, né? E Mark Ross. Eles querem produzir prova. O que eles fazem? Eles vão lá e produzem a prova. Ah, mas e se for para chamar testemunha? Eles mandam testemunha, a secretária ela manda um ofício, uma notificação, a testemunha vai no escritório dele, ele monta lá o tripé, parecido com o que está aqui no meu escritório, monta um tripé, senta lá e fornece a cópia integral para os autos. Então quem conduz o processo são as partes. Daí que são chamados de processos adversariais. O poder de conduzir o processo, eles montam o processo, vamos assim dizer, deixa ele prontinho nos autos, né, do processo. O processo é abstrato, os autos são físicos. Eles montam os autos do processo, formam tudo que tem que formar, um fala, o outro fala, tem um procedimento previsto e nem entrega para o juiz julgar. Como é que é, excelência? Está pronto, é só o senhor julgar. O juiz só atua quando tem a atuação abusiva, arbitrária, ilegal de algum deles. Aí o outro vai lá, cagueta, chama o juiz, marca uma audiência. Às vezes o juiz chama até numa sala reservada, não tem a questão dessa lá? É porque realmente é assim que é. Agora, no processo ao contrário, que é o processo inquisitorial, o poder de inquisição sempre foi do Estado, né? Então, no processo inquisitorial, a condução do processo sempre esteve na mão do Estado. O Estado determinava o que se poderia fazer. Hoje em dia, o nosso modelo, ele não é adversarial, mas ele não está mais preso ao modelo de processo inquisitorial. De modo que não é só o Estado que determina a condução e o andamento do processo. Nós estamos no meio termo, é o processo cooperativo. O nosso processo, sem sombra de dúvidas, ele é cooperativo. Mas isso não retira a possibilidade, que é uma decorrência do modelo de processo inquisitorial, do juiz de ofício determinar a produção de provas. Porque o juiz não precisa ficar vendo que algo está errado e a parte não pedir e o juiz julgar com base com o que está nos autos. Nós já vimos, o juiz vai em busca de uma verdade possível, mas o Estado não traz um modelo absolutamente estático. O juiz ele tem o poder de ele buscar a verdade. É o que se encontra no artigo 370. Isso não é imune a críticas. A doutrina majoritária aceita sem problema, mas tem quem diga que isso geraria uma quebra de imparcialidade no processo. Porque quando o juiz produz prova, ele estaria beneficiando uma das partes. Isso quebraria, portanto, a imparcialidade dele no processo. Me parece que isso é muito fácil de ser respondido, porque quando o juiz produz prova, ele não sabe de antemão o resultado da prova. Então, quando ele determina que se produz a prova pericial, ele não sabe qual é o teor da perícia, ele não viu os fatos, ele não está lá, ele quer saber, ele quer obter uma reconstrução dos fatos. E isso
Isso já seria uma primeira resposta. Não quebra a imparcialidade, que ele determina a produção. Ele não determina o resultado. Me traga uma prova, perito. Estou te nomeando de ofício, ninguém pediu. Eu estou te nomeando, mas você só me traga um laudo que vá favorecer uma das partes. Não é isso que se faz. Isso seria uma quebra de imparcialidade. O que ele pede é o laudo. E o laudo vai retratar a realidade, a verdade mais próxima da possível. E com isso ele vai julgar. De outro lado, se ele está diante de um processo em que ele percebe que algo precisa ser provado e não está sendo provado porque ninguém pediu. Se ele ficasse parado, ele estaria beneficiando a outra parte. Porque, ao mesmo tempo que o laudo, quando vem, beneficia uma parte, se esse laudo não vier, ele vai, de qualquer maneira, beneficiar a outra parte. Então, o juiz que percebe que algo tem que ser feito e não faz, na verdade, é esse juiz que mais quebra a imparcialidade. Porque ele vai beneficiar a parte a qual o laudo ou a prova qualquer seria benéfica. Então, essa questão de que o juiz, ao sair da cadeira, ao levantar, ao deixar de ser passivo e pedir uma prova, ele quebraria a imparcialidade, só ao meu ver é balela. Isso é um apego a uma outra concepção de processo que não é que o nosso modelo desenvolve. E artigo 370 é claro, expresso nesse sentido. Quem determina as provas, nós falamos sobre isso lá no artigo 357, inciso 2º, o juiz delimita os fatos e determina as provas que serão produzidas. Então as partes sugerem, mas quem determina a prova é o juiz. E aí caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento, pronto, está respondido, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ok? O parágrafo único ainda diz que o juiz vai indeferir, o juiz indefere qualquer tipo de prova que não seja pertinente. E ele diz, o juiz indeferirá em decisão fundamentada, claro, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O cara quer produzir 500 provas, 5 perícias, só para que o juiz julgue isso em 2038, aí o juiz vai indeferir. Não é que ele não vai deixar produzir prova nenhuma. As provas que se mostrarem desnecessárias ou inúteis, o juiz não vai julgar. Ok? Agora vamos lá, vamos falar da valoração. Valoração das provas. Essa ideia de valoração das provas nos remete novamente ao artigo 371, que nós já mencionamos. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente de quem a tiver promovido, isso nós vimos que é o princípio da aquisição, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Então, a questão de razões da formação é o que justifica o nosso modelo de valoração, que é o chamado livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional. Livre convencimento motivado ou persuasão racional. O juiz analisa as provas constantes dos autos de modo livre. Mas ele não é tão livre assim a ponto de dizer o que não há. Essa liberdade do juiz não gera um autoritarismo. Isso não gera uma discricionariedade. Ele é livre para valorar as provas, mas ele tem que dizer o porquê que ele valorou, como que chegou a essa valoração, qual foi o seu iter valorativo, portanto. Isso ele faz na fundamentação, na motivação. Nós já tivemos, na história da humanidade, algumas espécies de valoração, alguns sistemas de valoração. Inicialmente, nós tínhamos os chamados juízos divinos, ali no período até a Idade Média, até o domínio da razão, até vir Descartes dizer penso, logo existo. Tudo era, eu aqui na quarentena estou vendo, eu sou apaixonado por história, estou vendo algumas séries, tem os Vikings, tem The Last Kingdom,
Tem algumas séries aí, Game of Thrones, mas aí é muita ficção para mim, eu não gosto tanto de... Gosto mais de histórias baseadas em realidade, mas que retratam como é que era o período da Idade Média, o período medieval. Tudo. A filosofia justificadora das monarquias, do período medieval como um todo, sempre foi questão divina. Daí que o Estado sempre se desenvolveu ao lado da igreja. Pouco importa aqui o credo, a cruz, não é disso que eu estou falando. Mas o poder da fé sempre foi calcado na fé. Até os povos bárbaros que duelavam àquela altura com os romanos com toda a questão mais ligada à fé cristã, católica, os povos bárbaros que não dominavam a escrita, que praticavam barbaridades, pilhavam lá os territórios, matavam homem, mulher, estupravam mulher, aquelas barbaridades todas. Eles também tinham as divindades dele, que não era divindade, não tinha um deus, né? Tinham várias, tudo baseado em crenças, tudo baseado na questão mística, da relação do homem com a divindade. E aí como é que era esse primeiro sistema do juízo divino? Se julgavam, desde sempre existia processo nas sociedades, né, meus amigos? Então tinha lá um camarada incumbido pelo rei de exercer jurisdição, de julgar, os pretores, e designava lá um dia para julgamento. Se amanhecesse sol, o cara era absolvido. Se amanhecesse nublado, o cara era culpado. Olha aí, valoração era prova que eles entendiam. Prova que decorria de Deus, dos deuses, da natureza, na verdade. Quem fez a natureza foi Deus. Joga o camarada, amarra uma pedra no réu, joga ele no rio. Se ele conseguir sobreviver, é porque Deus quis. E se Deus quis, ele está absolvido. Amarra ele na pedra, joga no rio. Se ele não sobreviver, é porque Deus não quis. Ele foi condenado e já matou logo menos um para encher o saco. Pronto. Juízo divino. Era assim que era. E, naturalmente, nós não temos nenhuma manifestação desse tipo. Desse Descartes veio com a razão, né, um movimento iluminista de trazer luz, iluminar esse cenário caótico. Penso, logo existo. Saiu essa ideia, persuasão racional. Tem razão na história ali. Aí depois que veio as leis escritas, o desenvolvimento da sociedade, um outro modelo de prova que nós podemos mencionar é o chamado das provas legais, ou provas tarifárias. Provas legais porque a valoração das provas já era pré-estabelecida, havia uma tabela normativa que dizia quantos pontos cada uma das provas valiam. Então, provas legais, porque nós estamos vendo a valoração, né? A valoração já era definida por lei, ou provas tarifárias, cada prova tinha uma tarifação já pré-estabelecida. É desse contexto, nesse cenário, que já é mais próximo da nossa realidade aqui, que se dizia que a testemunha era a prostituta das provas. Porque não valia nada, porque podia ser comprada, corrompida. Dizia lá que as testemunhas era a pior das provas, a que valia menos. Era a prostituta das provas. Ao passo que a confissão, que nós fizemos menção, trouxemos até ali o artigo 389, a confissão seria a rainha das provas, a prova absoluta. É como se a confissão fosse uma cachanga. Não sei se vocês ouviram falar da teoria de Alexis sobre a cachanga. É um jogo que ele fica um livro inteiro tratando de um jogo de cartas chamado cachanga, e coloca diversas regras no jogo, um jogo absolutamente complexo, e no final tem uma última, o livro da cachanga, né? O livro de normas, de regras da cachanga. A última norma é que qualquer das partes, a qualquer tempo, falar cachanga ganha o jogo. Quer dizer, é uma disposição que acaba com tudo por conta do subjetivismo da vontade das partes. É uma figura de imagem, evidentemente. Então a confissão é como se fosse uma cachanga. Uma cachanga num sistema jurídico previsto com diversas regras. Quando qualquer das partes confessasse, cachanga, acabou o jogo. Não pode ser assim. Claro que a confissão tem lá o seu valor, será valorada, mas não é difícil de se imaginar
uma mãe confessando um crime que não cometeu para livrar a barra dos filhos. Então a confissão também se mostrou que não é tão boa assim, e enfim, esse sistema ele não existe mais. Ele até tem algumas decorrências no nosso ordenamento jurídico, quando diz, por exemplo, que o Código Civil, não vou saber aqui qual é o artigo de cor, mas que a partir de tanto valor não pode mais ser provado por prova somente testemunhal. Acho que acima de 10 salários mínimos, né, não pode ser provado por prova exclusivamente do testemunhal. Aí tem que ter um documento. Já traz um pouco disso aí, de uma valoração prévia pelo legislador, mas aí não é que está dizendo que a prova documental vale tanto. Só está dizendo que não pode ser prova exclusivamente testemunhal. Tem um outro... A doutrina civilista critica isso bastante, inclusive. Tem no direito previdenciário, a prova de um benefício rural, que eu não vou saber qual que é também, na lei lá de regência, diz que tem que ter um mínimo de prova escrita. Não pode ser prova apenas oral. Pronto, aí. É um resquício dessa ideia de prova tarifária. Depois, quando se percebeu o equívoco de atribuir previamente uma valoração para todo e qualquer tipo de prova, veio um outro, que é o sistema anterior ao que nós temos atualmente, que é o sistema do livre convencimento. E o que era o livre? Veja, não tinha motivado. O que era o livre convencimento? Havia uma liberdade irrestrita e absoluta para que o juiz decidisse de acordo com a prova produzida, sem ter que demonstrar, sem ter que justificar. Isso também foi demonstrado que era equivocado, que era uma premissa equivocada, porque o juiz não pode ser tido como o Deus do processo, né? O sujeito que não erra e que valora perfeitamente. Evidentemente que ele tem que demonstrar, ele vai valorar, a atribuição de valoração das provas é dele, ele vai formar o seu convencimento para poder julgar, mas tem que fazer isso justificadamente, até para que você viabilize um recurso posteriormente. Então o sistema que nós temos hoje em dia é o do livre convencimento motivado, pelo menos para a doutrina majoritária. Eu tenho que fazer aqui uma observação, porque a questão é a seguinte, está ali no 371, o juiz apreciará a prova constante dos autos, parte final, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Então não se tem dúvida que a prova serve para formar o convencimento, que um dos destinatários é o juiz e que o juiz não está amarrado a texto de lei, que a prova da confissão vale X, a prova testemunhal vale meio X. Não tem isso. Ele tem uma liberdade na análise das provas, mas ele tem que justificar. É o tal do livre convencimento motivado, como sempre foi. A questão é que o artigo 371 prevê isso, mas o artigo, eu tenho aqui anotado no meu, sempre me foge. Vou pegar meu código aqui. Tem coisas que, quando não grava depois de muito tempo, não vai gravar nunca. Artigo 131. Eu ia falar agora, por exemplo, que 231, ainda bem que eu não falei. 131. Então a questão gira em torno da análise dos artigos. Artigo 371 do CPC de 2015 versus o artigo 131 do CPC de 73. E aí, basicamente, numa análise comparativa entre essas previsões, os senhores verão que lá no artigo 131 do Código de 73, era assim que estava, ó. O juiz apreciará livremente a prova dos autos. De modo que o que mudou do código passado para o novo código, para o código atual, o código vigente, foi a supressão do termo livremente. No artigo 371, prevê lá, está na tela para os senhores aí no chat, o juiz apreciará a prova constante dos autos. E no código anterior era algo parecido como o juiz apreciará livremente a prova. Porque o nosso sistema é o livre convencimento motivado. Pois bem, há quem diga em sede doutrinária, professor Alexandre Câmara, para quem eu rendo as homenagens, é um dos que diziam
justamente dos que dizem justamente que com o Código de 2015, artigo 371, nós não teríamos mais o livre convencimento motivado, porque o legislador tirou ali o livremente. Isso teria sido um silêncio eloquente, uma supressão propositada, no sentido de que nós estamos vivendo um novo modelo de prova. Essa não é a tese majoritária, mas eu sugiro que tenham atenção, isso pode cair eventualmente em prova. Há quem diga que nós vivemos então agora, com o Código de 2015, o sistema do convencimento motivado, ou do convencimento constitucionalizado, como diz o professor Câmara. Tá certo? É uma posição minoritária, mas que tem gente boa, é bom ficar de olho. Tá? E aí, basicamente, é para tirar a liberdade do juiz, o juiz tem que apreciar a prova como está nos autos, e o juiz seria o juiz Hércules do Dworkin, vamos assim dizer, um juiz que não erra, única resposta correta. Não vamos entrar nesses meandros agora que não. Ok? Vamos lá, vamos ver o próximo tópico.